Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu, para darmos prosseguimento à reflexão iniciada na semana passada, que tem como tema Por que Deus não matou a serpente? Antes de prosseguirmos nesta reflexão, eu quero sugerir a todos vocês que não assistiram o primeiro vídeo deste tema, que assistam, para que vocês possam ter uma melhor compreensão. Eu não sei qual o nível de conhecimento que vocês têm das Sagradas Escrituras, mas é nela que nós vamos embasar a resposta a esta indagação. Então vamos prosseguir, e para isso eu quero ressaltar novamente os 3 principais atributos de Deus. Então vamos lá. O primeiro atributo de Deus que quero ressaltar é que Deus é onisciente. O que significa isso? Significa que Deus, ele sabe tudo, ele sabe todas as coisas. O segundo atributo é que Deus é onipresente. O que significa isso? Significa que Deus está em todos os lugares. E em terceiro lugar, quero destacar que Deus é onipotente. Isso significa que ele tem todo o poder. Então, não esqueça desses atributos, porque eles são muito importantes para nós entendermos a reflexão que estamos aí seguindo adiante, que iniciamos na semana passada. Por que eu estou falando, então, desses atributos? Em primeiro lugar, é que nós precisamos ter em mente que Deus, ele não teve um lapso, ou um descuido, uma falta de atenção, quando aconteceu esse episódio de que a serpente enganou Eva. Deus não estava dormindo, estava alheio àquelas coisas que estavam acontecendo. E quando nós entendemos esses atributos de Deus que eu citei, nós podemos ter a convicção, a certeza de que Deus estava sabendo tudo o que estava acontecendo, com todos os detalhes. Ele presenciou neste fato e ele deixou que as coisas acontecessem, e nós vamos ver isso, o porquê, mais adiante. Lembram que esta era a questão que intrigava o coração daquela pequena menina, que eu falei da história dela na semana anterior, ou na reflexão anterior. Esses atributos, quando eu citei para ela, que Deus sabe tudo, ela pensou, então Deus sabia que a serpente estava enganando Eva. Esse fato de Deus ser onipresente, ele diz, ela diz, então Deus estava vendo o que estava ali se passando, porque Deus estava presente ali naquele lugar. E a questão de Deus ser onipotente, ela pensou, se Deus tem tanto poder, então por que Deus não aniquilou a serpente? Foi este o raciocínio daquela menina. Daí sabe por que ela teve esse raciocínio? Porque ela não tinha um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. E muitas pessoas que vivem em nossos dias, pessoas que até têm uma formação acadêmica, talvez elas desconheçam as Sagradas Escrituras e elas têm muitos pontos de interrogações em algumas questões que a Bíblia revela o significado daquilo que elas têm a dúvida. Neste episódio da serpente, com Eva, a pergunta certa que se deve fazer não é porque Deus matou a serpente, mas a pergunta correta é porque Deus não matou Satanás. Veja bem que a serpente ela foi um instrumento de Satanás para enganar Eva. Poderia ser um outro animal qualquer. A serpente ela acabou sendo vítima também da ação de Satanás. Daí eu preciso dizer isto aqui, porque a Bíblia revela que a serpente ela era a mais astuta das animárias do campo. E Satanás ele pega então este réptil que era o mais astuto para poder enganar o ser humano. E se nós pensarmos então que Satanás usou um dos seres mais astutos para enganar Eva, ele age desta maneira, utilizando pessoas astutas deste mundo para fazer o mal para outras pessoas.
Às vezes nós vemos alguns crimes sendo cometidos ou mostrados aí nos meios de comunicação e nós ficamos pasmos de ver o que a pessoa foi capaz de fazer com o ser humano. Isso daí são pessoas astutas que estão neste mundo. E Satanás, vendo o coração dessas pessoas, ele incorpora nessas pessoas para que elas causem todos os tipos de males aos seres humanos. Então nós vamos voltar, eu estou aqui apenas fazendo este comentário, acho importante prestarmos atenção nesses detalhes, mas eu quero voltar então ao tema porque Deus não matou a serpente, isto é o que você está esperando desde a semana passada. Quando Deus criou o homem, ele quis que o homem tivesse livre arbítrio. Livre arbítrio só existe quando alguém tem opções de escolha. Deus queria ter um homem e uma mulher que escolhesse seguir a ele voluntariamente e não por uma determinação ou uma imposição. Deus, ele não queria robôs, onde ele mexesse em algum botãozinho e as pessoas se dirigissem para um lado ou outro ou fizessem exatamente aquilo que ele estava coordenando nos botões. Não, Deus queria seres pensantes, que tivesse o livre-arbítrio, que eles pudessem escolher livremente aquilo que queriam. Lembram das palavras do nosso Senhor Jesus, quando ele convida pessoas para seguir a ele? Ele diz, olha, aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava levando as pessoas a exercerem o livre-arbítrio. Era se eles quisessem. Jesus não chegou dizendo, olha, se vocês não me seguirem, eu vou fazer cair um raio do céu na cabeça de vocês e vocês vão ser partidos ao meio. Ele até teria poder para fazer isso. Mas Jesus estava seguindo a mesma regra que existia desde o início da criação, que era o livre-arbítrio. Em Gênesis, Deus tinha utilizado esta mesma forma quando ele cria o jardim e lá no meio do jardim, então, ele coloca várias árvores, e aquelas árvores eles poderiam comer dos frutos delas, menos de uma árvore. Então, quando Deus seleciona uma árvore para que eles não comessem do fruto, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava colocando opções diante daquele casal para que eles pudessem exercer o livre-arbítrio. Eu quero rapidamente aqui ler o texto, para que você possa relembrar, está em Gênesis no capítulo 3, verso 8, e o texto lá diz, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam as árvores da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vejam bem que Deus destaca duas árvores que existiam no jardim. Uma delas é a árvore da vida e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sobre a árvore da vida, Deus não disse nada que eles não deveriam comer, até que eles pecassem. Depois Deus não permitiu que eles comessem do fruto da árvore da vida. Mas foi a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus alertou de uma forma muito clara que eles não deveriam comer. Agora é interessante nós percebermos que no meio de tantas árvores, esta árvore também era agradável, porque quando Eva pecou, ela disse que, a palavra de Deus disse que ela viu que era agradável, foi agradável aos olhos dela. E Deus poderia ter colocado uma árvore, então, feia, com fruto ali que não atraísse aquela mulher. Mas Deus permitiu que tivesse ali, então, uma árvore também agradável. É o que acontece no mundo. Nem todos os pecados são pecados que assombram as pessoas. Às vezes a pessoa vai cometer um crime de matar uma pessoa, ele fica apavorado com aquilo que ele vai fazer pela primeira vez. Alguns já estão sendo tão usados por Satanás que já acostumaram. Mas às vezes as pessoas vê outras possibilidades, outros pecados que são atraentes e eles desejam aquilo. É a árvore proibida
que está diante, as pessoas estão então fazendo a livre escolha, né? Elas estão escolhendo aquilo que Deus não quer que seja escolhido, né? A mesma coisa que aconteceu lá no passado. E sobre essa questão de escolha, né, de Deus ter dado esta oportunidade para que aquele casal escolhesse, né, dos frutos das demais árvores e não daquela do conhecimento do bem e do mal, né, um renomado teólogo, né, escritor, chamado Bancroft, ele, em seu livro Teologia Alimentar, ele diz: a aprovação do homem foi absolutamente essencial a fim de capacitá-lo à completa expressão e exercício de sua liberdade intelectual e moral. O que ele está dizendo é que o homem foi criado com esta característica de escolha. A moral do homem é manifesta quando ele tem a possibilidade de escolher o que é errado, mas ele escolhe o que é certo. E, neste mesmo sentido, né, dois outros também renomados teólogos e professores, né, um chamado Willey e o outro Culbertson, estes homens, né, norte-americanos que viveram no século passado, eles também, em um dos livros que escreveram a introdução à teologia cristã, eles disseram o seguinte: para que Deus fosse glorificado pelo serviço voluntário do homem, este deveria ser posto à prova, sujeito à tentação, com a possibilidade de pecar. O que eles estão dizendo é que fomos criados para a glória de Deus. E nós glorificamos a Deus quando temos a chance de errarmos, mas escolhemos acertar. A definição de pecado é errar o alvo. O alvo é acertar. Deus deixou os seres humanos neste mundo para acertar. Mas quando os seres humanos erram o alvo, então eles cometem pecado. Então a tentação ela foi permitida porque de nenhuma outra maneira poderia ser provada e aperfeiçoada a obediência humana. Foi desta maneira que Deus escolheu, e foi a forma melhor, porque Deus sabe todas as coisas, e ele deu a chance do homem acertar, mas lá no Éden preferiram errar. Você pode estar pensando: pastor, esta parte eu até entendi bem, mas eu quero que você vá direto logo ao assunto, me dê uma resposta de uma forma clara, porque Deus não matou a serpente. Tenha calma, porque nós estamos construindo uma resposta, e essa construção da resposta vai fazer com que você mesmo saiba, através da sua percepção, a resposta para esta pergunta. Com essas reflexões, eu estou ajudando vocês a entender alguns pontos importantes para que você possa compreender e nunca mais esquecer por que Deus não matou a serpente. É muito importante você entender isso. Caso contrário, você pode chegar a conclusões rasas, sem fundamentos, e de repente você pode se embaraçar diante de alguma situação que alguém confronte a palavra de Deus, ou até atribua a Deus o mal, a ele sendo responsável por todo este mal, quando na verdade este mal foi uma responsabilidade do homem que fez a opção de desobedecer a Deus e cair naquele conto da serpente. E alguns, por não entenderem e nem quererem esforçar-se para entender esta questão, eles têm uma resposta tão simples que não convence ninguém. Nesses dias mesmo, falando com uma pessoa sobre esse tema, a pessoa disse assim: Deus ele não matou a serpente porque ele não quis. Uma outra pessoa diz: isso daí é uma coisa que nós não precisamos saber, porque isso não muda nada, é uma coisa que já aconteceu há tantos mil anos atrás, e hoje aquilo não vai fazer diferença se a gente saber por que Deus não matou a serpente. A questão é que aquele ser que usou a serpente para enganar Eva e para trazer o pecado, e trazer o castigo para eles, e o castigo foi estendido a toda a humanidade. Este mesmo ser que agiu através daquela serpente, ele continua agindo em nossos dias.
Ele usa não apenas serpente, porque serpente as pessoas poderiam fugir, mas ele usa pessoas, né, que são atrativas, né, pessoas que têm uma boa conversa, uma boa fala, né, talvez pessoas tão esclarecidas, né, que estão sendo usadas também para confundir as pessoas e afastar elas de Deus e fazer com que elas deixem de crer que há um Deus soberano e que estabeleceu as regras e que estas regras nós precisamos cumprir e não discuti-las. Há um ditado aí muito comum no campo aí de direito, né, de que quando os juízes dão a sentença, as pessoas precisam cumprir a sentença e não discutir a sentença, principalmente quando se trata de uma decisão de uma Suprema Corte. Deus está muito acima de uma Suprema Corte e ele estabeleceu regras e estas regras elas precisam ser cumpridas. E quando nós, então, tentamos descumprir estas regras, né, Satanás, que é aquela velha serpente, ela vem então para enganar e levar as pessoas a receber o castigo de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 9, ela fala sobre esta serpente. E lá o texto diz que o grande dragão foi lançado na terra. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então veja bem que Deus está revelando através da palavra, né, que este dragão, esta serpente, ela foi lançada sobre a terra. O diabo, Satanás, ele define isso lá, a serpente, como sendo diabo e Satanás, que é tudo a mesma coisa. Então ele vem para este mundo e ele está agindo e ele está destruindo muitas pessoas. Ele está levando pessoas à morte. Quando vocês vê as pessoas sendo usuários de drogas, traficantes de drogas, essas pessoas são instrumentos de Satanás para destruir a vida das pessoas. Ele encontrou uma maneira, e não só destrói a vida, mas leva também outras pessoas a perderem os seus bens, porque os drogados precisam assaltar, né, para manter o vício ou para pagar, né, aquilo que eles perdem. Então veja bem que há uma rede satânica, se nós podemos assim dizer, agindo em todo o mundo. E nós precisamos ficar atentos para não sermos vítimas e pecarmos contra Deus e perdermos todas as bênçãos que Deus tem nos dado. Deus, ele permite, né, que existam essas coisas ruins no mundo, porque ele quer saber, né, de fato quem que vai escolher servir a ele e quem vai escolher servir ao mal. Tem um texto em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 1 em diante, né, Deus está alertando: tenha o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno para que vocês vivam. Multiplique-se e tome posse da terra que o Senhor prometeu. Ele prometeu isso com juramento aos antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Veja bem que esse texto, ele está dizendo que Deus então colocou à prova, muitas vezes humilhando as pessoas passando por dificuldades, se nós formos ver um pouco adiante o texto, e o propósito de Deus, permitir que as pessoas passem por estas humilhações, por estas provas, por essas confrontações do inimigo, é para que Deus possa conhecer as intenções dos corações das pessoas e saber se elas de fato querem ou não servir a Ele. E você pode pensar, mas Deus não precisa fazer isso, Ele já sabe todas as coisas. Mas é do ponto de vista do ser humano, né, que Deus está falando assim. As pessoas precisam também ver. As pessoas que estão aos nossos lados, ou ao nosso lado, são as nuvens de testemunhas que a Bíblia relata, né, que estão olhando também para aquilo que nós estamos fazendo. E Deus, que é justo, que é fiel, Ele não vai usar uma balança com 2 pesos e 2 medidas. É a medida para todas as pessoas da mesma maneira. E Deus então quer que os filhos dele, aqueles que são obedientes,
consiga afastar-se do mal, rejeitar o mal, toda a proposta da serpente e assim servir a este Deus e ser abençoado por ele. Então, com base no que nós falamos hoje até aqui, né, há duas respostas do motivo pelo qual Deus não matou a serpente. Eu não sei se você conseguiu perceber enquanto eu estava falando, mas eu dei duas respostas, né, dois motivos. E eu quero que você reflita, então, sobre esses dois motivos já citados, porque nós temos um terceiro motivo que é muito importante. E esse terceiro motivo eu vou trazer na próxima reflexão que vai acontecer na próxima semana. Então, se você não conseguiu identificar, ouça novamente o vídeo, vai fazendo as anotações, que você vai encontrar dois motivos pelo qual Deus não matou a serpente. Eu espero, então, vocês na próxima semana, no Momento Pão do Céu, para que nós possamos dar prosseguimento e você vai entender, então, o terceiro motivo pelo qual Deus não matou a serpente. E na próxima semana eu vou trazer de forma bem clara o motivo 1, 2 e 3. Se você não conseguir identificar, na próxima semana você vai ficar sabendo deles de forma bem clara. Eu quero orar, como sempre faço, para que Deus esteja abençoando a sua vida. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço mais uma vez por me permitir estar aqui neste lugar, ó Deus, para transmitir a tua palavra, ó Deus, a pessoas tão distantes. Ó Deus, foi tão bom saber que pessoas de outros países estão, ó Deus, acompanhando esta mensagem, estão querendo aprender aquilo que o Senhor tem revelado a nós através da tua palavra. Abençoe, ó Deus, dê o entendimento a cada um. E eu peço ainda que o Senhor livre estas pessoas das serpentes que estão, ó Deus, andando por este mundo. Ó Deus, transvestidas, ó Deus, de seres humanos, ó Deus, de objetos, ó Deus, de coisas que atraem as pessoas. E que elas possam, ó Deus, decidir, e com livre arbítrio que o Senhor os deu, decidir seguir os teus conselhos. Abençoe, ó Deus, a todos, é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que as bênçãos de Deus esteja sobre a sua vida, a proteção desse soberano Senhor, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine no seu coração e no seu lar. Se você pode, multiplique esta mensagem, passe para os seus amigos. Você vai estar ajudando a semearmos uma palavra reveladora de Deus aos homens e mulheres, jovens, crianças deste mundo, que precisa tanto desta revelação. Então, que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Até em breve, se Deus assim permitir.